Gênesis capítulo 9, versículo 20. Hoje eu quero falar sobre conflitos familiares, como resolvê-los. Como resolver conflitos familiares. Amém? Estamos vivendo uma época, meu amado, minha amada, uma época delicada, uma época que nós precisamos discernir os tempos difíceis. Uma época onde está todo mundo dentro de casa, está todo mundo quieto, aqueles que saem para trabalhar, por necessidade voltam, onde as crianças estão sem estudar, onde estão estudando em casa, onde os casais eles terminam tendo mais tempo um com o outro, onde os filhos terminam tendo mais tempo junto com os pais, onde a família está mais, digamos, perto uma da outra. Talvez você nunca esteve tão perto da sua família como nesses últimos dias. Agora, por um lado é muito bom, é maravilhoso, mas por outro lado, surgem muitos conflitos, porque o ser humano ele é um ser relacionado, ele se relaciona com outros, mas os conflitos são inevitáveis. E eu quero trazer uma palavra baseada nesse tema, conflitos familiares, como resolvê-los. Porque a tua vida familiar, nenhum sucesso justifica o fracasso de um lar. A tua vida familiar, ela vai sustentar outras áreas da sua vida. O diabo, ele é expert em tocar em famílias, tocar em casais, tocar em filhos, para que a família esteja desestruturada e não saiba vencer os dias difíceis. Então, eu quero ler Gênesis capítulo 9, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber afora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, e diz: maldito seja Canaã, servo dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. E agradou e engrandeceu Deus a Jafé, e habite na tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém? Glória a Deus. Pai, unge esta palavra, que não seja apenas um estudo bíblico, mas que seja a presença do Senhor falando aos corações, sarando os lares, sarando as famílias, sarando as casas e restaurando tantos lares que precisam ser restaurados em nome de Jesus. Eu te peço a tua unção, Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém, meu amado? Conflitos familiares, como resolvê-los? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem passado ultimamente por alguns conflitos? Você tem enfrentado lutas? Você sabe que as lutas que nós enfrentamos, geralmente elas se originam internamente. Dentro de nós, as lutas se originam e elas se expressam ou explodem em forma de problemas familiares. Todos os problemas que acontecem à nossa volta, elas têm a origem dentro de nós. E esse tempo de quarentena tem servido, querido, para mostrar muitas vezes que áreas do nosso coração precisam ser tratadas. Orgulho, paciência, mansidão, adaptação, e tudo isso, se não tiver bem resolvido dentro de nós, vai gerar um conflito lá fora. E eu olho para cá e eu percebo que Deus criou a família em um ambiente estável, harmonioso. Deus criou uma família para que ela pudesse experimentar o melhor de Deus. Primeira família que Deus cria, Adão e Eva, e Deus coloca eles no jardim, um ambiente maravilhoso. Só que devido à desobediência de Adão, a maldição entra, os conflitos entram. Ali você já percebe o primeiro homicídio, onde Caim mata Abel. Você percebe um ciclo de adultério, um ciclo de desrespeito crescente, conflitos e mais conflitos, até mesmo aonde Deus precisa levantar um homem chamado Noé, que a Bíblia diz que Deus se agradou de Noé para poder destruir aquela geração e trazer uma nova geração, porque subiu as narinas de Deus, né, o fedor daquela época tão pecaminosa. Agora, o que me chama a atenção é que hoje em dia nós estamos vivendo dias finais também.
Nós estamos vivendo dias parecidos com a época de Noé. E o que me chama a atenção também, e o que eu quero falar hoje, é que Noé, ainda que seja um homem, foi um homem usado por Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Noé. Deus usou Noé para poder construir uma arca e levar toda a sua família a ser salva. Mas Noé, no final dos seus dias, ele nos mostra que ele cometeu algumas coisas que trouxe conflitos para a sua família, trouxe conflitos para a sua casa. E estas lições que eu quero trazer para mim e para você hoje aí. Como é que vai a tua casa? Como é que vai o teu casamento? Como é que vai a vida dos teus filhos? Como é que vai o teu relacionamento com Deus, com as pessoas? Entenda, primeira coisa que eu quero que você entenda é que aonde existe pessoas vai haver conflito, irmão. Ainda mais nesse tempo que está todo mundo junto. É inevitável. Conflitos são motivados pelo orgulho, como eu falei, pelos embates, guerra, ponto de vista, um pensa assim, o outro pensa assado, a pessoa tem uma concepção própria. Então, é preciso entender que esses conflitos familiares vão existir, mas não é para deixar esses conflitos te levar à depressão, te levar ao divórcio, te levar ao suicídio, te levar à derrota, te levar a viver uma vida, totalmente bagunçada. Esses dias eu ouvi uma frase do profeta Bichuri, até o nome engraçado, que ele dizia assim, um casamento, você precisa preparar o céu dentro da tua casa. Para que a tua esposa possa se sentir bem, prepara o céu dentro da sua casa. Para que teus filhos vivam bem, prepara o céu dentro da tua casa. Você não pode deixar a tua casa se tornar um inferno e querer que a tua esposa e os teus filhos sejam felizes. Porque a tua esposa e os teus filhos são como anjos. E anjos não vivem no inferno. Eles vivem num ambiente de céu. Quem vive no inferno são demônios. Então nós precisamos preparar o ambiente do nosso lar. Você pode dizer glória a Deus? Então nessa história de Noé, você vê que Deus deu a Noé uma família. Você percebe que eles foram remanescentes do mundo, que o mundo todo, antediluviano, foi destruído. Todos foram salvos da família de Noé, mas conflitos vieram. O que eu quero dizer para você? Ou seja, nas melhores famílias vai sempre haver conflito. Não existe família perfeita, existe família que anda na presença de Deus e supera os conflitos, meu irmão. Os conflitos, eles começam quando, pastor? Eu quero ser breve. Olha o que Deus me mostrou. Quando é que os conflitos começam na minha vida ou na sua vida? Pode começar e a gente tem que aprender a vencer. Primeiro, os conflitos começam quando nós nos embriagamos com o que Deus nos dá. Vou repetir. Os conflitos acontecem quando eu e você nos embriagamos com as coisas que Deus nos dá. O versículo 21, a minha esposa acabou de ver junto comigo, a Bíblia diz que Deus deu para Noé uma terra próspera e abundante, e ele plantou uma vinha, e ele bebeu e se embriagou e ficou nu dentro da tenda. Começou ali. Começou com aquele momento que Noé plantou a vinha, produziu vinho, deixou fermentar, bebeu e se embriagou. E uma pessoa que está embriagada, ela fica tonta, ela fala demais e muitas coisas mais, querido. Agora, quando eu falo dessa embriaguez, eu não estou falando de uma embriaguez literal. Eu não estou falando de uma embriaguez de bebida, de cachaça, que a pessoa ficou bicuda. Eu estou falando de uma embriaguez onde Noé foi ricamente abençoado por Deus, mas ele pegou tudo aquilo que Deus deu para ele e se embriagou. Hoje nós estamos vendo também acontecer nas muitas vidas. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Muitos de nós recebemos muitas bênçãos da mão de Deus. Você que tem recebido bênçãos da mão de Deus, diga glória a Deus. Você que tem sido abençoado por Deus, diga aleluia. Você que o mundo está debaixo de juízo e mesmo assim, na semelhança de Noé, Deus tem te prosperado, diga glória a Deus. Agora, nós não podemos correr o risco de nos ludibriar com o que Deus dá, meu irmão. Deus muitas vezes dá um casamento para a pessoa e a pessoa esquece de Deus, esquece de buscar o Senhor, esquece que foi Deus que deu. Às vezes Deus dá um emprego e a pessoa acha que foi a própria força do braço dela, a inteligência, o pedigree, a capacidade, e a pessoa nem sequer agradece o Pai. Muitas vezes Deus nos dá um carro, uma chácara, e a gente diz, pastor, eu não tenho mais tempo, nessa quarentena agora que eu estou indo para a roça mesmo, posso nem assistir a live.
Ah, pastor, eu tenho muita coisa para fazer, não dá nem para assistir mais live, não dá nem para ler a Bíblia, eu estou aproveitando a quarentena e para cuidar de tudo aquilo que Deus me deu. Não, meu amado, Deus te deu, mas Deus não quer que eu e nem você nos embriaguemos com o que Ele nos dá, porque nós não podemos buscar só a mão de Deus, nós precisamos buscar primeiro a face de Deus. Buscar a face de Deus é preciso, para que você possa sustentar o que Deus está te dando. Eu quero ser profeta na tua vida hoje e dizer, não busque só as mãos de Deus, porque se você buscar só as mãos dele, você não vai ter estrutura para sustentar aquilo que Deus te entregou. Deus dá, mas chega um momento que o peso daquilo que Deus dá é tão grande, que se a pessoa não tiver uma intimidade com Deus, ela vai sucumbir diante do peso das bênçãos. É aí que as bênçãos se tornam uma maldição na vida das pessoas. Não vão saber administrar o que Deus deu. Você sabe, você quer ter sabedoria para administrar uma boa família, um bom recurso, uma chácara, uma casa? Você quer ter sabedoria? Você precisa buscar a face de Deus. Porque quando você busca a Deus, Ele te dá sabedoria para você sustentar o que Ele já te entregou na tua mão. Você já viu gente que recebe e some? Gente que ganha e depois perde? Gente que ganha na Mega Sena e depois de 5 anos já está pobre de novo. Isso, tem gente que não sai completamente, mas Deus abençoa, diminui a caminhada 90%. Deus não é a principal mais na vida da pessoa, Deus não é o foco principal. Era antes de receber a bênção. Depois que recebeu, agora Deus não é mais o foco principal. Deixa eu te dar uma palavra profética. Tudo vem dele, tudo é para ele. Tudo que Deus te dá, a Bíblia diz que nada de bom não vem na nossa vida, a não ser que venha do alto, do Pai das luzes. Deus quer te dar coisa boa, mas quando ele te abençoar, você e eu temos que nos tornar mais humildes. Se nós orarmos agora, aí que eu tenho que orar. Se nós reconhecemos e agradecemos, aí que eu tenho que me esforçar, meu amado. Diga glória a Deus. Não se embriague, Deus dá um ministério e as pessoas já começam a se inchar o peito e dizer, não, eu tenho tantos seguidores, tanta gente me assistindo, eu sou famoso. Não! Tenho muitos bens, eu tenho uma casa, eu tenho uma conta no banco, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma empresa. Depois que essa quarentena voltar, eu sou professor, eu sou... Não, meu amado. Reconheçamos que se não fosse a mão de Deus, o dilúvio teria nos destruído, assim como poderia ter destruído Noé e a sua família. Reconheça que Noé achou graça diante de Deus. E tudo que eu e você temos, uma cura, um milagre, uma família, uma prosperidade, é graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não merecemos nada. Ele dá porque Ele é bom, porque Ele é benigno e porque Ele nos ama. Não se afaste da presença dEle, não diminua a tua caminhada, não diminua. Depois dessa quarentena, muita gente vai sair mais fortalecida, mas infelizmente muitos estão tendo uma baixa terrível, porque ainda estão ludibriados com o vinho, com aquilo que Deus deu para abençoar, mas tornou isso um substituto de Deus, um talismã. Deixa eu te dar essa palavra, os conflitos começam aí, querido. Aí a pessoa tira o foco de Deus e começa as brigas no casamento. A pessoa já começa a ter orgulho. E o orgulho no relacionamento é muito complicado. Porque 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele não busca o seu próprio interesse, mas o do outro. O amor faz com que eu veja um cisco na roupinha da minha esposa e tirar, embora a minha esteja cheia de cisco. O amor faz com que eu tenha um copo de suco de vida, a metade para ela, a metade para mim, a metade para minhas filhas, e não beba tudo. O amor faz com que eu não compre só coisas para mim e esqueça delas. O amor não busca o seu próprio interesse, mas quando o homem perde o foco, ele se embriaga com o que Deus dá, a família dele não é mais a essência, porque Deus já não é mais a essência. Porque se Deus for a essência, Ele vai te ensinar a colocar a tua família, o trabalho, seja lá qual for a área, no devido lugar. As tuas prioridades terão um equilíbrio quando Deus for o primeiro na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Os conflitos começam quando nós expomos, eu me incluo, quando nós expomos a nudez da nossa família. Você vai ver em Gênesis capítulo 9, versículo 22, lê para a gente, meu bem. Gênesis 9, 22. Preste atenção. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Glória a Deus.
Olha, é bem verdade que quando Deus criou o primeiro casal, eles estavam nus. E ninguém tinha vergonha um do outro até o pecado entrar. Até o pecado se manifestar. Aí trouxe vergonha, trouxe culpa, trouxe rejeição, tudo entrou. Trouxe medo. Mas eu quero que você entenda que o próprio Deus, ele fez a roupa ali. Deus foi o estilista, porque Deus sabia que o coração do homem ficou pecaminoso. E a partir daquele momento o homem tinha que se vestir. Cã, ele viu a nudez do pai e ele fez todo mundo saber. O papai está nu, lá dentro da tenda, embriagado. Ele expôs as falhas do seu próprio pai, com a atitude de manchar a integridade e a honra do seu pai. Querido, o que significa expor a nudez da sua família? O que significa? O pecado de Cã não foi apenas expor a nudez literal do seu pai, mas ele quebrou a confiança, ele quebrou o respeito, ele quebrou a honra. Ele trouxe a nudez, fala de transparência. Será que você é transparente com a sua família? Ei, me escuta, meu irmão. Você que é casado, você é transparente com a tua esposa? Você é homem, você é transparente com a sua esposa? Mulher, você é transparente com o seu esposo? Filho, você é transparente com seu pai? Filha, você é transparente com seus pais? No casamento, meu irmão, transparência. Transparência significa um lugar onde passa a luz, é como um vidro, né? Onde passa a luz, onde não há trevas. Dentro da família não pode haver trevas, tem que haver transparência. Mas você não pode pegar isso e colocar para que as pessoas lá fora enxerguem a nudez da sua família. Pastor, me explica melhor. No casamento há uma transparência tanto de corpos, como a transparência dos sentimentos e das emoções. Você precisa saber, existe muitas esposas que o esposo está deprimido e ela nem sabe. Existem muitos esposos que a esposa está deprimida e ele nem sabe. Ele diz, mulher, deixa de ser mole, deixa de frescura. Mas é porque não está vindo a transparência da família. Tem muitos pais que os filhos estão entrando por um caminho de rejeição, de abandono, estão buscando coisa errada na internet, estão entrando por um caminho perigoso de incredulidade, ateísmo, estão tendo filosofias erradas, humanistas e outras coisas, e o pai não consegue enxergar. Mas eu quero que você entenda, você precisa proteger, não expor a tua família. Não expor. Transparência fala de sentimento, o casal precisa ser transparente com o seu cônjuge, porém, não expor ele. Não expor. Tem muita gente que não vou falar isso para o meu marido, senão ele vai achar que eu sou fraca. Ele pode falar isso para a sogra, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o colega no trabalho. E aí a esposa se fecha, porque tem medo do esposo transparecer a nudez íntima de emoções para outras pessoas que não tem nada a ver. Tem filhos que dizem, meu pai não me compreende, ele não me entende. Ei, pai, você sabe o que o teu filho está acessando na internet? Você sabe que tipo de pessoas eles estão conversando? Você sabe qual é a mente que eles estão formando nessa quarentena? Você sabe por que eles estão agressivos, ansiosos? É preciso entender, você tem que descobrir, mas nunca expô-los. Quando falamos mal do nosso cônjuge, ou desprezamos seu sentimento falando que é frescura, que é fraqueza, todo mundo tem uma singularidade, meu irmão. Eu tenho o meu jeito, a minha esposa tem o jeito dela, eu tenho 2 filhas, a Cássia tem o jeito dela, a Kathleen tem o jeito dela, há uma singularidade, e eu preciso entender e não expor, porque se eu expor, aí vem os conflitos. Os filhos, o exemplo de Jafé e de Sem, é que diferente de Cã, quando ele sabe que o pai dele está nu, a Bíblia diz que ele pega a capa, e ele vai de costa, e sobre os seus ombros ele coloca o pai, e de costa e virando o rosto, eles protegem. Isso não fala apenas de esconder os erros dos nossos familiares, mas fala de protegê-los, para corrigi-los em amor. Quantos conflitos estão acontecendo agora? Porque há muita falta de respeito dentro de casa. Há muita falta de honra, de amor. E Deus está dizendo, nós não podemos expor a nudez da nossa família. A capa que Sem Jafé colocou fala de uma cobertura espiritual. Capa fala de cobertura. Você precisa entender que os teus líderes, os teus pastores, os teus pais, eles são coberturas na tua vida, autoridades.
Sobre os ombros fala de estar debaixo dessa cobertura. Quem que você está embaixo? De que cobertura? Qual é o pastor? Qual é a pastora que te dá cobertura espiritual? Pastor, eu assisto live de 1000 pastores, ninguém é meu pastor, e você não tem uma cobertura, você não tem um pai espiritual, você não tem uma mãe espiritual, você ainda expõe eles. Andar de costa fala de tirar os olhos dos defeitos e amar as pessoas em detrimento dos seus erros. Pastor, fulano tem erro. Quem que não tem, gente? Pastor, eu não dou certo com essa pessoa porque ela é assim, assada. Quem que não é, meu irmão? Andar de costa fala de que tem um momento que eu tenho que parar de olhar para o defeito dos outros e começar a amar as pessoas em detrimento aos seus defeitos. Nós precisamos ter uma cultura de amor, não de expor as pessoas, irmão. Eu preciso amar porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Diga glória a Deus. Paremos de olhar para os defeitos. Nós vemos defeito em líderes, nós vemos defeito no governo, nós vemos defeito em tudo, nós vemos defeito na nossa família. Querido, defeitos existem, mas a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, de erros. Eu não estou falando para você tolerar, mas eu estou dizendo para você parar de olhar tanto para os erros, porque aí os conflitos vêm. Nunca expõe a sua família, nunca expõe o seu líder. Terceiro e último, quando é que os conflitos começam? Quando amaldiçoamos ao invés de abençoarmos. Cuidado com as nossas palavras, irmãos. Cuidado com esse tempo de estresse. Cuidado com esse tempo de ansiedade, porque nós podemos falar e depois nos arrependemos e já foi tarde. Existem palavras que doem mais do que um soco. Existem palavras que fazem com que a família se resguarde e não queira mais estar junto e gera conflito. A Bíblia vai dizer em Gênesis 9, 25 ao 27, que quando Noé despertou, ele olhou para Cã e falou: maldito sejam os teus filhos. Vocês vão ser uma geração de servo, de rachador de lenha. Vocês vão ser pessoas que vão ser escravas dos seus irmãos. Mas bendito seja Jafé. Olha só, ele lançou maldição sobre alguns filhos e bênção sobre os outros. Nós temos que ter cuidado, meu, que quando palavras são proferidas por uma autoridade, o peso é muito maior. Uma pessoa na rua pode te amaldiçoar, e daí? Uma pessoa que tem nada a ver contigo pode dizer uma palavra de maldade contra ti, daí? Mas quando vem de um pai, quando vem de uma mãe, quando vem de um pastor, de um líder, essa palavra tem um peso no mundo espiritual muito grande. Maldito, querido, significa lançar maldição. Sem Jafé foram abençoados, mas Cã foi amaldiçoado. Muitos conflitos acontecem quando nós usamos a nossa boca na hora e de forma errada. Tem palavras que ainda estão ardendo no coração dessa mulher aí, e ela diz: eu não perdoo, porque aquela palavra, eu estou lembrando dela ainda. Essa palavra ficou no coração dele. A palavra que ele recebeu de um líder está ferido até hoje. Deus está dizendo: use essa quarentena para se curar, meu irmão, desta mágoa, para se curar desta rejeição, para se curar deste veneno, porque Deus já te abençoou, e use a tua boca para abençoar, meu irmão. Muitas mães falam para o filho ou o marido, para a esposa: desgraça, né? Filho disso, tu é um burro, tu é um idiota, tu é um danado, tu não vale nada. Tudo isso gera conflito dentro de casa. Mas eu estou dizendo para você que Deus tem um tempo novo para a nossa vida. Deus tem um tempo onde a nossa língua vai falar palavra de vida, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E eu estou profetizando que o teu coração vai estar cheio das palavras do Senhor. O teu coração vai estar cheio da palavra, da lei. E quando você falar, vai sair palavra de bênção. Quando você se irritar, o Espírito Santo vai te guiar e vai te dar mansidão, vai te dar arrependimento. Por que as pessoas estão vomitando palavra de maldição? Muitas vezes porque o coração delas está magoado, chateado, desprezado, ferido, mas a tua boca vai falar o que o teu coração está cheio. E eu profetizo o teu coração cheio de amor, cheio da palavra, cheio da presença. A tua mente não está moldada pela mídia, pela TV, pelos falsos comentários, pelas pessoas que têm a boca suja, mas está moldada pela palavra viva e poderosa de Deus. Abençoa a tua família, abençoa este homem, abençoa este filho, abençoa as autoridades, abençoa o governo, abençoa todo mundo, meu amado. Porque de uma mesma boca não pode sair
palavra de bênção e maldição, é muito contraditório. É muito contraditório a gente ver um irmão dando glória a Deus, meu bem, na igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus! E quando chegar em casa, é tantas palavras que dá até vergonha. Pastor, o senhor não está sendo duro, não. Eu estou dizendo que Deus quer te usar para abençoar as pessoas. Eu agora revogo toda palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida, toda palavra de morte que foi lançada contra teus filhos, teus familiares, teu empreendimento, teu ministério. Eu revogo esta palavra agora. E eu profetizo bênção na tua casa, fartura no teu celeiro, saúde no teu corpo, bênção no teu casamento, nos teus relacionamentos. Conflitos são resolvidos quando nós vigiamos a nossa boca. Você sabe, uma palavra pode desencadear uma bola de neve sem precedentes. Mas uma palavra de amor, uma palavra de respeito e de honra na hora certa, pode acalmar as maiores iras. Uma palavra já gerou guerra entre dois países. Uma palavra já fez um vizinho matar o outro. Uma palavra já fez pessoas se separarem. Mas uma palavra trouxe união entre países, entre vizinhos, entre famílias. Então a tua boca tem que ser profeta. Profetiza coisas boas. Deus tem um tempo e uma nova história na sua vida. Você precisa vencer os conflitos. Por favor, meu amado, não se embriague com o que Deus te dá. Não se embriague com a unção que Deus te dá. Não se embriague com os bens que Deus te dá. Não se embriague com a saúde que Deus te dá. Pastor, meu corpo está com saúde, graças a Deus. Ó Deus, eu não tenho tempo muito para ler as palavras. Ô Pai, a live hoje, me desculpe, eu precisava descansar, comer algo. Mais tarde eu vejo. Não, meu irmão, não se embriague com o que Deus está te dando, não. Quanto mais Deus te dá, mais seja humilde. Quanto mais Deus te dá, mais busque Ele. Quanto mais Deus te dá, mais se considere desmerecedor. Porque assim Ele vai acrescentar mais na sua vida. Por favor, não exponha a nudez de ninguém. Nem do teu cônjuge. Se tiver de falar dele, fala bem. Não exponha a nudez dos teus filhos. Olhe para eles, veja a necessidade deles, mas não exponha lá fora. Exponha para Deus. Tá? Esteja debaixo de uma cobertura. Olhe mais para as qualidades do que para os defeitos. E por favor, use a tua boca como um manancial de vida. Como uma palavra profética. E assim você vai ver que todos os conflitos familiares serão resolvidos no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus de Nazaré.